Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Sudarlan de Castro. E Carlos Bolsonaro e Major Olímpio voltaram novamente a se atacar. É assim, meus amigos, vamos entender toda essa briga. Claro, a gente precisa entender principalmente que o Brasil está sendo governado por uma família na qual, diga por si passagem, caso extraordinário e lá nunca jamais visto em uma outra nação de forma democrática. Bolsonaro não consegue pôr limite a seus filhos. Temos um festival de falas, atitudes. É um besteirol que é digno de ser comparado a um filme americano, aqueles filmes de comédia na qual a gente sabe muito bem como é que são. Pois bem, o Carlos Bolsonaro chama o Major Olímpio de bobo da corte e esse replica chamando ele de moleque. Pessoal, para entendermos muito bem como é que funciona essa atitude entre a briga do Carlos Bolsonaro com o núcleo do político de Bolsonaro, a gente tem que levar em conta que as atitudes de Bolsonaro ela é dada conforme as conveniências do filho Carlos Bolsonaro. Claro, no meio do caminho ainda tem as malandragens de Flávio Bolsonaro e as maluquices de Eduardo Bolsonaro. Mas, prestando bem atenção em relação ao que está acontecendo no Brasil, que a gente já perdeu muita coisa em relação com as políticas da família Bolsonaro. A semana não foi muito bem, é claro, tivemos aí essa questão da rasteira, diga-se de passagem que os Estados Unidos deu uma rasteira no Brasil. Sim, alguns apoiadores falam que não, o Brasil não vai ser agora, foi colocado a Argentina e a Romênia. Se você que acompanha aí geopolítica e está por dentro dos assuntos cotidianos, sabe que a Argentina está lá em frangalhos e a Romênia não é a grande economia dentro da Europa, né? Então o Brasil poderia sim, nesse critério, ter ficado à frente das duas. Mas aquela questão do Brasil, sabe, de ser muito bajulador, subalterno dos americanos, pegou mal pra gente, ficou feio. Então o Trump pensou, não, o Brasil é minha putinha, a gente faz dela o que quiser, lá na frente a gente decide. Só que é uma coisa arriscada porque a possibilidade de o Brasil fazer parte da OCDE se torna pequena porque as incertezas sobre a permanência de Donald Trump no poder é muito, mas muito grande. Por último, lá nos Estados Unidos saiu uma pesquisa e irritou demais Donald Trump porque a população americana realmente, uma quantidade bem elevada, acima dos 56%, quer o impeachment contra Donald Trump. E com isso a gente perdeu muita coisa. Por último agora, mesmo com todas as coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos, o Trump, ele fechou um dos maiores acordos, comerciais do agronegócio americano, favorecendo os agricultores americanos. E o Brasil andou realmente espancando seu maior comprador, os chineses. E aí a gente perdeu aquele espaço, do privilégio que nós tínhamos da OCM, da Organização do Comércio Mundial, para tentar entrar na OCDE, que acabou não indo muito bem. Essa é a realidade. Aí, durante toda a semana também teve a briga aí do PSL, o Luciano Bivar, contra o Bolsonaro. E de quebra, os filhos entraram também na briga. E que entraram de forma estarrecedora. E isso deixou a política bagunçada. É claro, porque a gente sabe, foi mostrado aí, que as candidaturas laranjas do PSL tinham a finalidade de desviar o fundo partidário. O PSL, por ter se tornado o maior partido no momento, na verdade ele é o segundo, porque o PT conseguiu ficar em primeiro por causa da saída do Alexandre Frota, mas a saída de uma senadora e alguns aí que vai sair, provavelmente a Joyce Hasselmann. Então, mesmo assim, o PSL é um grande partido. E tendo esse número X de políticos lá, o fundo partidário deles é milionário, gigantesco, forte. E a briga aí é pelo controle do fundo partidário. Bolsonaro queria ter o controle do partido, mas o Bolsonaro, se não fosse o próprio PSL, que diga por si passagem, porque foi o único que quis ele, nem possibilidade ele teria sido presidente. E aí você vê as farpas de trocas entre a família Bolsonaro e os políticos do PSL, porque já chamou o Joyce Hasselmann de traidora, o Alexandre Frota já pulou,
O Carlos Bolsonaro tem uma briga particular também junto com o Eduardo Bolsonaro com o Major Olímpio. Acho que o Major Olímpio é o cara que tenta ainda, de uma certa forma, tentar dar ordem no PSL, na qual não consegue, não tem êxito. E as trocas de ofensas é agressiva pelo fato da família Bolsonaro querer impor essa forma de governança, né? É uma política extremista, uma política que não é benéfica. Carlos Bolsonaro, no fim de semana, nas suas redes sociais, atacou fortemente o Major Olímpio, dizendo que ele aproveitou no momento que o pai estava no hospital devido à facada e o choro do Major Olímpio, tudo aquilo é ensinação, como Carlos Bolsonaro falou, e só ganhou as eleições na carona de Bolsonaro. Claro, algumas políticas a gente sabe muito bem que só ganharam as eleições por causa da carona de Bolsonaro. Então, havia sim um interesse aí nos políticos, né, para os mandatos municipais, e muito deles queriam utilizar a imagem de Bolsonaro e a sigla do PSL para poder barganhar esses votos, ganhar a simpatia da população. Mas o que aconteceu com o PSL essa semana foi justamente mostrar a face vil e corrupta de todos os políticos que têm por trás uma sigla. Ou seja, visando o poder, né, nas candidaturas municipais e tornar o número de prefeitos e vereadores alto também, e isso fortaleceria demais o PSL, porque é dinheiro entrando, a sociedade brasileira viu agora que o PSL e Bolsonaro, de diferente dos outros políticos, só tem o mesmo nome, mas as atitudes são iguais. Quando lá na Basílica Nossa Senhora da Aparecida, quando aquele arcebispo falou da direita que é cruel, que massacra, e as vaias que Bolsonaro sofreu, mas também teve gritos de apoio a ele, isso mostra a polarização que o Brasil ainda está tendo. Tudo culpa de quem? Tudo culpa da esquerda e da direita, que não se entenderam, e seus extremos, os polos, deixaram essas pessoas aqui carentes. E Bolsonaro soube aproveitar muito bem isso, porque se centralizou aqui, ó, entendeu? Para poder puxar de um lado e do outro. As pessoas descontentes desse tipo de política, com o antipetismo, não é? Com a descrença da direita, só que Bolsonaro é um tipo de político aproveitador, exatamente. E também tem um lado, né, vil e um caráter corruptível, e é um político de extrema direita. Nesse exato momento, dentro dos 10 meses de governo que Bolsonaro tem, o Brasil perdeu mais do que ganhou. A reforma da Previdência totalmente desidratada, não existe um plano para a reforma tributária. Perdemos privilégio na OCM para poder barganhar a OCDE e afinal de contas não saiu nada. Cedemos gratuitamente a base de Alcântara dos Estados Unidos, entrada de americanos sem vistos, comprando álcool americano sem taxar, entendeu? Ou seja, e ainda por quebra, perdemos grandes negócios com o mercado asiático. Os Estados Unidos fechou um grande acordo comercial com os agricultores para vender produtos agrícolas aos chineses, e o Brasil não. O Brasil não está se posicionando como país grande, como uma potência, apenas de forma subalterna e bajuladora, correndo atrás dos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos estão nem aí, vira as costas. Nós não somos parceiros dos americanos, somos concorrentes, e muitas das nossas coisas que produzimos, os americanos também produzem. O que seria mais interessante era o Brasil sim abrir relações comerciais com os Estados Unidos, mas protegendo a sua soberania e protegendo também as suas indústrias, o seu comércio, e abrindo com outros mercados, abrindo com os vizinhos da Argentina, independente se vai estar lá à esquerda ou direita, com outros países, com a Índia, a Europa, a China, independente de ideologia. O que um país sério precisa é ganhar mercado. Ganhar mercado. Fazer política com o país e não com pessoas. Netanyahu já não manda em Israel. Salvini na Itália não tem mais espaço. Maurício Macri está perdendo as eleições na Argentina. E as incertezas que rondam a permanência de Donald Trump, ou no impeachment, ou não a sua reeleição, coloca o Brasil numa situação delicada na geopolítica. Estamos sem estratégia. E o que nós temos aí é um bando de lunáticos brincando de governar nosso país e um punhado de seguidores cegos, não se importando com a briga da família Bolsonaro com todo o núcleo político e esquecendo do principal, que é governar esse país. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um forte abraço.